Olá, alunos, olá, alunas, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las todos bem para mais uma das nossas aulas aqui do nosso curso preparatório, concurso de Barueri, Santana de Parnaíba e Carapicuíba. Vocês viram que eu dei uma colada na placa agora que eu fui desligar? Eu fui desligar o som do meu fone de ouvido, porque eu deixo aqui agora eu estou deixando uma nova tela aqui no celular para de vez em quando eu verificar se está picotando, porque nós tivemos um problema muito sério nas últimas 3 aulas e praticamente eu perdi esse material. Quem pôde participar da aula, beleza, continuou, fez a aula, foi maravilhoso, mas eu não posso postar aquele material das últimas 3 aulas porque ficou picotando muito, estava muito ruim. E era um problema no computador, eu até achei que era o microfone, mas aí eu consegui verificar que não tive o suporte da Microsoft, a gente paga o aplicativo para poder utilizar para ter um suporte e esquece, não tem, tá? É uma coisa que a gente precisa refletir muito nos dias de hoje, porque é, tudo é muito digital. Então, a gente hoje tem serviços digitais das mais diferentes montas. Você tem entregador digital, você tem restaurante que você pede digital, você tem até imobiliária que é digital. E na hora de resolver o problema, você não tem um ser humano para te ajudar. Então, é muito difícil, é muito complicado e são os desafios do nosso tempo, né? Os desafios deste nosso tempo. Infelizmente, a gente precisa ficar antenado com relação a isso. Mas tudo bem, consegui ler, consegui encontrar uma solução, reconfigurei todo o computador e me parece que agora está tranquilo, está legal, está de boa, a gente consegue fazer a aula sem crise, sem problema, sem nenhum tipo de dificuldade adicional, tá bom? Agora eu vou compartilhar a tela, porque nós vamos começar a falar sobre o tema das nossas aulas seguintes. Eu vou fazer uma seguinte estratégia, tá? Vou adotar uma seguinte estratégia. Nós vamos falar agora sobre a LDB. A LDB, como todos vocês sabem, é simplesmente a lei mais importante em referência à educação no nosso arcabouço jurídico dentro do Brasil, dentro do nosso país. Só fica abaixo mesmo da Constituição, que foi a Constituição Federal quem regrou, né, e solicitou do legislador que estabelecesse uma LDB para tratar sobre a educação, uma lei de diretrizes e bases para tratar sobre a educação. Portanto, é fundamental que nós conheçamos a LDB. Sem conhecer a LDB, gente, não dá para prestar concurso público para professor. Primeiro, porque vai ter dificuldade na prova. Segundo, porque não vai conseguir compreender todo o conjunto de leituras, de literaturas que estão sendo oferecidas no edital. E terceiro, porque não vai conseguir mesmo nem fazer a prática, nem a própria prática pedagógica vai chegar preparado para executar dentro de uma escola. Então, seja numa escola ou mesmo que seja num cargo de gestão. Então, é muito importante que se conheça a LDB. Por isso que nós vamos ter um cuidado muito grande para lidar com a LDB. Até agora, nas aulas que eu fiz anteriormente, que nós perdemos, eu fiz a leitura total dos títulos, dos artigos, dos capítulos, de tudo da LDB. Só que eu acho que a gente precisa avançar, tá? Eu vou fazer isso de novo, vou fazer a leitura, mas vai ser mais rápida dessa vez, vai ser um pouco mais dinâmico. Só que eu não abro mão de nós fazermos a leitura, porque senão chega na hora de resolver a questão, o aluno não consegue resolver. Ele não consegue resolver. Por quê? Porque ele não viu a lei. E aí, na hora que eles colocam lá, pá, na frente do aluno, o texto da lei, os artigos ali, incisos, o aluno fica com medo, o aluno realmente treme na base, né? O candidato treme na base. Isso é normal. Então, o que eu vou fazer para ficar mais fácil para vocês? Agora, eu vou fazer um apanhadão do mapa mental, que eu já fiz em outros vídeos, inclusive, que vocês podem puxar os outros vídeos, estão disponíveis no Classroom, mas eu vou fazer novamente um apanhadão do mapa mental, e depois que eu fizer esse apanhadão do mapa mental, eu volto para a lei e vou apontando os artigos por artigos, mas eu vou fazer sessão por sessão. Então, eu vou fazer vídeos menores, tá? O vídeo maior será esse primeiro, onde eu vou pegar o mapa mental e depois vou pegar a primeira parte. Depois, eu vou colocando vídeos menores. Para quê? Para facilitar
na hora de você entender e para facilitar também a sua organização de aula. Então, se você tiver lá 10 minutinhos, 15 minutinhos, que você sabe que é o tempo que você vai demorar no ônibus, que é o tempo que você vai demorar para esperar um Uber, que é o tempo que você vai ter de intervalo ali na escola, que é um tempo que você vai estar na sua jornada extra classe, para você dar uma acompanhada nesses vídeos mais curtos, então vai ficar mais fácil. Você pode repetir, acho que fica mais fácil de você se organizar, tá bom? Gostaram dessa estratégia? Então depois escrevam para mim aí, coloquem no próprio espaço de comentários do YouTube sobre essa estratégia que eu estou bolando aqui. Se vocês acharem bacana mudar, a gente muda também, que aqui eu sou democrático. Eu estou aqui para servir vocês, tá bom? Um abraço, então. Bora de LDB? Vamos falar de LDB, então. LDB nada mais é do que simplesmente a lei mais importante da educação fora da Constituição, como eu já disse anteriormente. Ela é a lei que disciplina todo o conjunto relativo à educação no nosso país. Então, não tem nada, não tem ninguém mais importante no país do que a LDB, tá? Em termos de legislação. É na LDB que nós veremos todo o regramento legislacional acerca da estrutura, organização, sistematização, divisão de incumbências, divisão de tarefas, objetivos, que mais? Fundamentos, que mais? Financiamento, políticas suplementares e complementares e o que mais tiver aí relacionado à educação que eu possa ter omitido sem querer aqui. Então, vamos começar aqui pelo nosso mapa mental e vamos falar um pouquinho sobre o que é essa LDB a partir daqui, tá? Então, a LDB ela é uma lei que tem 92 artigos, que está disposta em 9 títulos, e é a principal lei do arcabouço, do arcabouço legal, né, brasileiro em relação à educação. E aí ela vai regular a educação escolar, tá bom? Por quê? Porque nós temos a educação, que é aquela educação moral, aquela educação, como é que eu posso dizer, do âmbito da vivência social ali, exclusivamente, da família e tal. Mas nós temos a legislação, a educação formal, que é a educação escolar, que é aquela educação que vai ensinar à luz de princípios de ciência e dentro de ditames regulamentados e regrados por legislação específica, dentro dessa perspectiva de uma sociedade democrática, do Estado democrático de direito, de uma sociedade organizada, tá bom? Então, existe a educação que é extraescolar, que é aquela que é relacionada fora da escola, que envolve elementos éticos, morais, religiosos e etc. E existe a educação formal, a educação escolar. Significa que dentro da educação escolar não são levados em conta esses valores? Não, não é isso. Mas o que o legislador traz no apontamento, durante lá no primeiro artigo já da LDB, é justamente a divisão de qual é o fundamento da educação que é oferecida no Brasil. E a LDB ela vai abarcar desde a educação infantil até mesmo ao ensino superior. Só que ela vai fazer uma estratégia de divisão. Uma parte desse período escolar nós chamaremos de educação básica, que é a escolha do legislador na LDB. E o outro período, a outra parte, a outra fase, será chamada de ensino superior. Então, vamos lá. A educação, então, é dividida em 2 níveis. Ensino básico, que é a educação básica, e ensino superior, a educação superior, que é aquela que é feita em nível de universidade, em nível universitário aqui no Brasil. Tá bom? Muito bem? Vamos lá, então. Aqui, ó, são alguns textos que estão contidos na LDB, mas está jogado aqui meio que, né? Como é que eu posso dizer? Meio que pensado. É legal você ter ideia disso aqui, mas eu vou tentar seguir uma linha mestra aqui, tá? Bacana? Depois, se for o caso, a gente volta para cá. Tá legal? Beleza? Bacana, então. Vamos lá. O que a LDB vai determinar, então? Ela vai determinar uma divisão, além de determinar essa divisão de educação básica e ensino superior,
ela vai dividir também, vai fazer uma divisão das responsabilidades de cada ente federado. Então, olha só, na LDB, presta atenção, aluno, nós vamos verificar que há a previsão da coexistência harmoniosa, da coexistência sem conflitos entre as entidades públicas e privadas de ensino, certo? Beleza. Significa que o poder público oferece a educação, o serviço público de educação, e o serviço de educação também pode ser oferecido por instituições privadas. Tranquilo? Beleza. No setor privado, o setor privado pode escolher qual segmento ele vai querer trabalhar em relação à educação. Ele pode trabalhar desde a educação infantil até o ensino superior, se ele quiser. Ele pode trabalhar da educação infantil e o ensino fundamental dos anos iniciais. Ele pode trabalhar a educação infantil e todo o ensino fundamental. A entidade privada pode trabalhar da educação infantil até o ensino médio, pode trabalhar só a educação infantil, pode trabalhar só o ensino médio, pode trabalhar só o ensino fundamental. É a critério deles. Se uma escola quiser abrir as portas para atender só alunos do 7º ano do ensino fundamental e só atender 7º ano do ensino fundamental, não tem nada que impeça, tá bom? É livre a iniciativa, segundo a LDB. Ela não é proibida de fazê-lo, tá bom? Então, tem essa divisão. Porém, no que diz respeito a estados, municípios e União, ou seja, os entes que compõem a federação que nós vivemos, que é o Brasil, só para os senhores se lembrarem, nós vivemos na República Federativa do Brasil, que é uma união entre entes federados. Esses entes são entes municipais, são entes estaduais e são entes, e é o ente do Distrito Federal e o ente da União, que congrega todos esses outros entes, tá bom? Nós temos, então, 26 estados e o Distrito Federal, temos quase 6.000 municípios e temos, dentro dos estados, vários municípios divididos, tá bom? Separados, com sua divisão administrativa e com as suas possibilidades de gestão. Em alguns casos, nós veremos aqui na LDB que alguns municípios poderão, inclusive, fazer a gestão da sua educação junto com o Estado, por questões financeiras, principalmente, tá bom? Mas vamos lá. Dito isso, separado isso, nós vamos nos lembrar que na educação básica, no âmbito da educação básica, nós temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental e nós temos o ensino médio. No âmbito da educação infantil, nós temos uma divisão, tá? Que são os anos da primeira infância, digamos assim, né? Mas apesar de que tecnicamente não se usa a primeira infância para essa etapa, é para quando as crianças são bebês ainda, quando são muito crianças, são crianças bem pequenas, na BNCC vai vir escrito assim, crianças bem pequenas, tá? Bem pequenas mesmo, que são os piquititicos, assim, aquela fase que nós chamamos de creche, tá bom? Que é do 0 aos 3 anos a matrícula. Então, de 0 a 3 anos é a etapa da creche dentro da educação infantil. Nessa etapa, nós vamos receber, então, as crianças numa fase ainda muito pequena, alguns ainda em fase de bebê, e vão ser atendidas por essa política pública, por esse equipamento público de educação pública, chamado educação infantil, na etapa da infância, tá? Da educação infantil das crianças bem pequenas, beleza? Depois disso, ainda dentro da educação infantil, com matrícula a partir dos 4 anos, nós teremos as crianças da pré-escola, tá bom? Então, dos 4 até completar 6 anos de idade. Então, 4 e 5 anos nós vamos ver escrito aqui na LDB, tá bom? Sendo que, obrigatoriamente pela LDB, como obrigação dos pais, então preste atenção nessa diferenciação aqui. Como obrigação dos pais, é obrigado, ou redundância, como obrigação dos pais, é estabelecido pela LDB que haja a matrícula das crianças a partir dos 4 anos de idade na educação infantil, ou seja, na fase ali da pré-escola. Porém, nós sabemos que, a partir de 2022, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca de uma provocação que foi feita por uma cidade de Santa Catarrache, e lá, por essa cidade, se eu não me engano, foi Criciúma, o prefeito estava questionando a obrigatoriedade de fornecer a educação infantil de 0 a 3 anos. E o Supremo
deu-lhe uma resposta adequada. Na Constituição Federal, a educação figura como um direito de todos e uma obrigação do Estado. Ora, se eu disser que uma criança de 0 a 3 anos não compreende o público denominado todos, eu estou agredindo ou a semântica da língua portuguesa, ou eu estou agredindo um direito fundamental do indivíduo humano. Estou criando uma exclusão, estou criando uma distinção, dizendo que até os 3 anos de idade a criança não pertence à sociedade. Ela não compreende aquele conjunto chamado de todos. Portanto, o legislador disse não, prefeito de Criciúma, do estado de Santa Catarrais. Você tem que, sim, oferecer a vaga. É dever, obrigação do Estado, ou seja, do ente estatal, no caso ali o município, oferecer a vaga. Continua sendo direito do pai, da mãe, do responsável, do tutor, colocar ou não antes dos 4 anos. É uma escolha, não é obrigatória. Então, essa etapa. Mas a partir dos 4 anos de idade, aí então é obrigatória a matrícula. E a criança tem que ser matriculada a partir dos 4 anos de idade na educação infantil. Completados 6 anos de idade, 6 anos completos, a criança vai para o ensino fundamental. Isso também está na LDB. Abre um parênteses aqui, para não se confundir. Você vai dizer para mim assim, professor, eu conheço um aluno com 6 anos que está no pré, e o pré é educação infantil. Então você vai lá assim, professor, eu conheço um aluno que tem 7 anos e está sendo matriculado só agora no ensino fundamental. Vou te explicar por quê, meus amiguinhos. É o seguinte, até o dia 31 de março, por uma decisão do Conselho Nacional de Educação, para estabelecer exatamente uma periodicidade, um prazo, até o dia 31 de março, a criança que completar 6 anos, ela será matriculada no ensino fundamental. Da mesma forma, até o dia 31 de março, a criança que completar 4 anos será matriculada na pré-escola. Passou de 31 de março, aí a criança tem direito à educação infantil, mas ela vai ser matriculada na etapa da creche, se tiver 4 anos de idade, depois do dia 31 de março, completando aniversário depois do dia 31 de março. E completando aniversário essa criança depois do dia 31 de março, completando 6 anos só depois do dia 31 de março, essa criança vai continuar no pré, tá bom? Certinho? Beleza, então, continuando aqui. Então, só para vocês não se perderem. Se a criança tiver no ano corrente da matrícula, o complemento da sua idade de 6 anos, que é a idade para ser matriculado no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, após o dia 31 de março, ela não vai ser matriculada no ensino fundamental. Ela será matriculada ou permanecerá na educação infantil, tá bom? Se por acaso for para uma matrícula nova na educação infantil e essa criança for completar 4 anos depois do dia 31 de março, ela não vai para a pré-escola, para o pré. Ela vai ficar na etapa da creche, tá bom? Só para a gente deixar isso bem clarinho aqui. Essa divisão do 31 de março está na LDB? Não, não está. Deveria ser adicionada, inclusive. Eu acho que os legisladores estão bobeando. Mas, por uma decisão do Conselho Nacional de Educação, assim o é, e as decisões do Conselho Nacional de Educação têm o caráter normativo, portanto, tem força de lei. Tá bom? Belezinha? Combinado? Beleza aqui, então. Vamos nessa. Então, a partir daí, vamos lá. As divisões, incumbências, né? As divisões por incumbência dos entes federados. Para a União, no caso da União, ou seja, do governo federal, nós dizemos assim, mas o termo técnico é União, por quê? Porque governos passam, mas a organização administrativa União, que é o que congrega a cabeça da federação, da organização administrativa e política do Brasil, governamental e política, é a União, nós chamamos de União, tá bom? Cabe à União, então, o quê? Autorizar e criar cursos superiores, certo? Porque autorizar, porque a educação é de livre iniciativa à iniciativa privada, ao setor privado. Portanto, a União não pode obrigar alguém
a criar uma universidade. Mas alguém ou algum grupo econômico pode querer criar uma universidade. Porém, não se cria a revelia. Precisa da autorização da União, que fará isso a partir de critérios técnicos e direcionamento do Ministério da Educação, do MEC, tá bom? E também a União pode criar cursos superiores, e ela cria esses cursos superiores na medida que ela deseje e entenda e que há necessidade em determinada região e que há recursos financeiros para tal. Beleza? No Brasil, não é comum se criarem universidades. As universidades que foram criadas no Brasil foram criadas em momentos muito específicos, e os anos em que mais foram criadas universidades no Brasil foram justamente nos anos de governos mais democráticos. Então, isso é uma coisa que diz muito sobre né, os interesses municípios, sobre os interesses dos governos que passam pelo país, tá bom? Nós passamos muitos anos sem ter criação de nenhum campo universitário. Então, isso é importante que a gente perceba. Elaborar o Plano Nacional de Educação é uma das incumbências da União, e também realizar a Avaliação Nacional do Destino. São só essas as incumbências? Não. Essas são as mais recorrentes, as mais conhecidas. Depois nós vamos ver lá, se eu não me engano, no artigo... Acho que é o artigo 11 ou 9, artigo 9 da LDB, nós iremos verificar as incumbências da União, tá bom? O que são obrigações dos estados que nós temos aqui no Brasil, os 26 estados e do Distrito Federal? Gerir os cursos superiores estaduais, ou seja, eles podem criar e gerenciar cursos superiores estaduais. Tem a obrigação de oferecer o transporte escolar da rede estadual, oferecer o ensino médio público, também como sua incumbência primaz. Significa que é só isso que os estados oferecem? Não, ele também oferece o ensino fundamental 2, também pode oferecer até o ensino fundamental 1, mas nós vamos ver isso no artigo 10, tá bom? Artigo 10º. Municípios nós veremos, se eu não me engano, no artigo 12. Então, quais são as incumbências assim, mais conhecidas dos municípios perante a educação, segundo a nossa lei 9394/96 LDB? É oferecer creches e pré-escolas, transporte escolar da rede municipal e oferecer ensino fundamental público. Beleza? Maravilha. Pela linha mestra, espinha dorsal da 9394/96 LDB, nós veremos alguns elementos constitutivos dessa lei, que são princípios básicos e que nós encontraremos na maioria das provas que nós veremos, e sempre nós estaremos nos referindo a essas questões quando nós falarmos de LDB. Vou passar aqui para vocês, tá bom? Uma sequência aqui nesse mapinha mental. Primeiro, que a educação é dever da família e do Estado. Então, olha só, cai muito em prova, alguma questão onde você tenha que apontar lá sobre certo e errado, ou qual a questão que está certa entre 4 ou 5, ou naqueles itens, item 1, 2, 3, 4, 5, para você dizer qual que é a certa, qual que é o texto certo, e acontece muito deles omitirem um dos dois, ó. Eles omitem ou a família, ou omitem o Estado. E não é assim. A LDB estabelece claramente que a educação é dever da família e do Estado, e ela deve ser, inclusive, acrescida de responsabilidade da comunidade escolar também, tá bom? Então, não é só da família e do Estado, ela é dever do Estado e da família e da comunidade, tá bom? Nós veremos isso já já quando nós estivermos lendo a lei em si, beleza? Que mais que a LDB estabelece? O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência. É o AEE, o famoso AEE, ou as salas de recursos, ou salas de suporte pedagógico, ou salas de suporte especial. Mas é muito conhecido, muito mais conhecido por AEE, tá bom? O atendimento educacional especializado, que é para atender quem? Os educandos com deficiência, os educandos com transtornos globais de desenvolvimento e os alunos com altas habilidades ou superdotação. Vamos lembrar aqui uma coisinha. Depois, na hora que nós estivermos lendo,
Eu vou passar direto sobre isso, tá? Mas eu quero explicar isso para vocês agora. O que são deficiências? Deficiência é aquilo que está estabelecido lá na LBI e nas diretrizes também para a educação especial, tá bom? O que é transtorno global de desenvolvimento? Transtorno global de desenvolvimento é o antigo nome que se dá para o que hoje nós conhecemos como TEA, transtornos do espectro autista. Então, hoje nós chamamos de TEA, mas antigamente se chamavam transtornos globais de desenvolvimento, tá bom? E na lei continua assim. Então, o que vale na lei é transtornos globais de desenvolvimento. O formulador da prova pode ser um filho de uma mãe e colocar assim, que o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, aí ele pode colocar TEA e altas habilidades ou superdotação e te ferrar? Pode sim, porque não está escrito TEA na lei. Se ele perguntar o que está escrito na lei, literalmente, não está escrito assim, tá? Na LDB, está escrito como transtornos globais do desenvolvimento. E nas outras legislações todas também, tá? Em todas as outras legislações também tá como transtornos globais de desenvolvimento. Então, guarde este termo, tá? Esta terminologia, beleza? Tranquilo. Já temos aqui no nosso canal, no Classroom, as aulas sobre legislações da educação inclusiva e da educação especial. Dá uma olhadinha lá, volte e vejam essas aulas que são muito boas e são muito importantes para que a gente possa se situar no âmbito do segmento de educação especial e inclusiva dentro do arcabouço legal brasileiro, tá bom? E aí também na LDB está estabelecido que o atendimento educacional especializado, ele é transversal a todos os níveis, ou seja, ele transpassa todos os níveis de escolarização, inclusive no ensino superior, tá? Etapas e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular. Agora, um atendimento educacional na rede básica, ele é diferente de um atendimento educacional especializado na rede particular não, perdão, no nível superior. Porém, na rede pública para a educação básica e na rede privada para a educação básica, deve seguir os mesmos paradigmas, os mesmos ditames, as mesmas regulamentações, tá bom? Agora, o atendimento especializado, o atendimento educacional especializado para um aluno que tenha algum tipo de deficiência, também transpassa o nível da educação básica, tá bom? Vamos lá. De acordo com a LDB, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a educação abrange todos os processos formativos da vida humana, da vida social humana, para ficar mais específico. Tem que haver oferta de ensino noturno regular, adequando-se às condições do educando, desde que atendam às legislações, à legislação brasileira, nas legislações específicas, sobretudo no que diz respeito ao ECA e à própria LDB, que vai estabelecer as idades específicas para cada etapa de escolarização, e no ECA, que vai estabelecer as idades onde é possível, onde são possíveis para os alunos realizarem a tarefa de aprendiz, né? Ou então, quando estão efetivamente liberados para o mercado de trabalho. A educação básica e obrigatória, como eu já falei para vocês, começa dos 4 anos de idade, tá? É obrigatória, ou seja, é obrigatório que os pais matriculem, tá? Lembrando que esse obrigatório aqui é para a oferta do Estado e para a matrícula dos pais, mas como dever do Estado é desde os 0 anos, tá bom? Dos 4 aos 17 anos, por quê? Porque dos 4 aos 17 anos, é o período que vai compreender um espaço de tempo, uma fase onde nós chamamos de minoridade penal, entendeu? Minoridade penal. Ó, engoli aqui, ó, tá? Menoridade penal, quando a criança é menor de idade, tá bom? Então, nesse caso, quando a criança é menor de idade, incumbe aos pais a matrícula. E com 17 anos é o período onde você, dentro da escolarização na idade certa, se a criança tiver sido matriculada no período certo, é quando ela será matriculada no ensino, no último ano do ensino médio, tá bom? Beleza? No terceiro ano. Agora, nós veremos na LDB que o ensino médio pode também compreender um 4º ano, tá? Mas com o 4º ano,
dentro da idade certa, o indivíduo já terá 18 anos e ele pode ele mesmo fazer a matrícula. Olha que coisa interessante, tá bom? Então, claro que os pais continuam sendo responsáveis, dependendo do entendimento que será realizado nesse sentido, mas com 18 anos a pessoa atinge a maioridade penal, então ela já pode fazer a sua matrícula, por isso que é colocado aqui aos 17 anos. E por que o quarto ano do ensino médio é somente se for uma escolha, é opcional, é uma escolha do educando, tá bom? Então, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Tranquilo? Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque também é obrigação do Estado, mas aí não é obrigação de responsável matricular, porque aí já é adulto, o caso da EJA. A EJA também é uma obrigação, é uma oferta obrigatória que o Estado tem que fazer, tá? Então, o poder público precisa oferecer a idade, fora da idade certa também, a possibilidade de escolarização do indivíduo. Beleza? Padrão mínimo de qualidade também é um dos elementos constitutivos da LDB. A exigência de um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de ensinamentos indispensáveis ao desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem, tá bom? Então, quando nós falarmos de padrão mínimo de qualidade, nós vamos estar falando de relação professor-aluno, vamos estar falando de mobiliário, vamos estar falando de estrutura predial, vamos estar falando de recursos de inclusão, vamos falar sobre políticas suplementares, onde você oferece recursos para a permanência do indivíduo, do aluno, da criança na escola, tá bom? E aí, então, e também, claro, a função primaz da escola, que é a educação, que é o pedagógico, né? Com os ensinamentos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Outra coisa, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos da educação especial, né? Então, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, e aí tá só repetindo o que nós já vimos ali em cima, se eu não me engano, acho que comemos bola aqui, hein? Eu comi bola. Atendimento educacional aos educandos, é a mesma coisa, tá? É tudo que eu já falei lá em cima. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, nós educamos para que o indivíduo possa progredir na sua escolarização, acessando níveis mais elevados de ensino, inclusive saindo da educação básica, indo para o ensino superior. Agora aqui, ó, algumas atualizações da LDB, tá? Vou passar para vocês aqui, depois nós vamos ver ali na letra da lei. Esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês integralmente, tá bom? No nosso Classroom. É o brinde que vocês estão ganhando dentro da nossa proposta de curso, tá? Material para a vida inteira, certinho? Vamos lá. No artigo 4º, nós tivemos algumas atualizações. Por exemplo, no inciso 12 do artigo 4º, está a previsão da educação digital, com a garantia da conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Basicamente é o que aqui? Educação digital, garantindo conectividade para escolas públicas, sejam elas do ensino básico ou seja aquelas públicas do ensino superior, tá? Inclusive com material, mas também com uma internet de alta capacidade, que seja adequada para que as utilidades pedagógicas sejam alcançadas e também sendo adequadas para o desenvolvimento das competências voltadas ao que é chamado de letramento digital de jovens e adultos, e também para a criação de conteúdos digitais de comunicação, de colaboração e de segurança e de resolução de problemas, beleza? Também foi instituído um parágrafo único no artigo 4º, que diz o seguinte: para efeitos do disposto do inciso 12 do caput desse artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais. Onde é que está aqui que eu já me perdi? Que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e aluno, e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Isso aqui é importante, tá? Parece que é bobeira, mas não é não. Vamos lá. Então, no que diz respeito ali o que nós acabamos de ler, ó, do inciso 12 do artigo 4º, o que tem que acontecer?
As relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência, ou seja, os recursos digitais não existem para fazer sucumbir à importância da docência, nem para substituir a docência, certo? Ela serve para complementar, mas não é só complementar, é um complementar fortalecendo. Ela serve para o fortalecimento dos papéis da docência e também para fortalecer a aprendizagem do aluno a partir do processo de ensino-aprendizagem, que é a relação que há entre aluno e professor no objeto da aprendizagem, tá bom? Então, esses recursos devem servir para criar espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Portanto, políticas estúpidas de oferecer. Eu estou só dando um exemplo aqui, tá? É um exemplo assim hipotético. Eu acabei de inventar. Eu acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum, mas é parte da minha energia criativa que está aqui pensando. Imagina um governante muito estúpido, que não entende nada de educação, mas que queira fazer gracinha e gastar os recursos da educação e vá lá e compre-te um pseudo-computador que nada mais é do que um tablet muito ruim, tipo Tectoy, CCE, daqueles antigos, e coloque numa carcaça daqueles antigos netbooks, que são aqueles notebooks bem pequenininhos, do tamanho de um caderno, sei lá. Deixa eu pegar aqui a minha mesa digitalizadora, a minha Wacom. Aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, ó, estão vendo? Pequenininho, bem menor do que um notebook, tá? Pegaram uma carcaça de um netbook antigo desse, que está fora de linha já há quase uns 10 anos, porque é uma coisa que tentaram colocar, mas não deu certo. Pegar e colocar ali aquele tabletzinho de processamento, de processador bem ridículo, bem inferior, e oferecer para cada aluno da rede, certo? Um material sem uma condição de usabilidade adequada e preservação dentro da escola. Então, a criança leva para casa, você não sabe se traz. Então, isso não cria um espaço coletivo de mútuo desenvolvimento. Isso cria um espaço individual, um recurso individual que a criança pode ou não usar dentro da escola. E aí você diz assim, mas é regulamentado que ela traga. Você vai prender a criança? Você vai prender o pai da criança se ela quebrar esse computador? Você vai prender a criança porque ela usou mal o recurso e destruiu na casa dela? Mas a gente oferece suporte. Oferece suporte, mas quanto tempo demora esse suporte? Esse suporte é de fácil resolução? O suporte vai buscar o material destroçado em casa para ser consertado logo, para que o professor possa bem utilizar esse recurso na escola? Será que é assim que acontece? Esse material ele tem uma capacidade muito grande de bateria, que faz com que ela dure muito tempo, então a gente não precisa ficar se matando quando o aluno chega e traz o computador com a bateria já viciada, dura meia hora e acaba e não tem onde colocar na escola, porque a escola está projetada lá para o século XIX, tem 1 ou 2 pontos só de energia, não tem espaços adequados para você colocar réguas ou tomadas para as crianças poderem conectar ali o seu cabo de força para carregar o seu notebook? Será que é assim? Acho que não, mas isso não acontece. Isso é uma história que eu estou inventando. Isso não aconteceu. Nenhum governante seria tão estúpido, tão burro, tão irresponsável a ponto de fazer uma coisa dessa. Não existe esse tipo de pessoa, né, gente? Não, não tem. Isso é bobeira. Claro que qualquer governante responsável iria fazer o quê? Reformar as entidades de ensino, colocar a internet de alta velocidade nas entidades, né, nos estabelecimentos de ensino, certo? Nas unidades escolares, ia fazer um bom sistema de distribuição dessa internet cabeada e também Wi-Fi, com antenas externas e internas com repetidores, iria reformar a estrutura física, colocando réguas de energia e força nas salas de aula, e ao invés de gastar 2 vezes só para beneficiar uma empresa de algum parceiro político, que é dono e sócio da empresa digital, e eu estou aqui só essa história, porque isso não aconteceu, isso é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, tá? Eu não conheço nenhuma experiência desse tipo, eu só estou dando um exemplo hipotético, tá bom? Então, para favorecer uma empresa de um amiguinho, de alguém que
Enfim, vamos parar por aqui as hipóteses, né? Mas vocês têm criatividade, sabem imaginar tão bem quanto eu. Aí você vai e compra um computador para cada aluno, mas não concede a todos os alunos da rede, mas concede a todos os alunos do mesmo ano, porém você só precisaria comprar um computador muito bom, tornar cada sala de aula num espaço híbrido, onde você pudesse utilizar como uma sala digital, um laboratório digital, uma sala digitalizada, com um computador em cada local de assento do estudante, que pudesse ser utilizado pelo aluno da manhã e pelo aluno da tarde. Se tivesse também oferta à noite, podia ser utilizado pelo aluno da noite também, no caso da EJA, e você poderia manter dentro da escola um técnico para cada escola para fazer as manutenções necessárias em havendo essa necessidade, que inclusive poderiam ser funcionários públicos concursados e treinados com esta finalidade precípua, que poderiam ajudar não só na condução da manutenção dos equipamentos eletrônicos dentro da escola, dentro da sala de aula, mas também dos outros equipamentos dentro do próprio laboratório de informática, que é mais amplo, e também do material de informática da escola. Mas, gente, é lógico que se alguém fosse querer fazer um investimento desse, iria fazer assim. Imagina, não ia fazer uma coisa tão estúpida, né? Como dar um netbookzinho vagabundo, xexelento para cada aluno e deixar a proposta pedagógica ver navios. É claro que qualquer gestor público que se preocupa com a educação, antes de fazer uma compra só por gastar o dinheiro, vai se sentar democraticamente, vai ouvir os anseios dos professores, vai ouvir as propostas pedagógicas dos professores e vai atender dentro dessa formulação, dentro dessa perspectiva, dentro dessa tratativa, não é verdade? Mas essa é só uma hipótese, claro que isso não aconteceria na vida real de alguém cometer algo tão estúpido, eu torno a dizer, tá bom? No artigo 4º aqui, inciso 9º, a garantia dos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e necessidade específica de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, aqui estamos também, novamente, falando da questão do padrão de qualidade, mas agora é relativo a material pedagógico, insumo, mobiliário e até o próprio espaço físico, tá bom? A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui já está previsto na LDB, já estava previsto lá no início da LDB, mas a gente traz de novo no artigo 4º. Por quê? Porque o processo escolar brasileiro, ele é pautado na leitura e na escrita, tá? No uso efetivo da língua escrita, tá? Então, nós não somente nos comunicamos a partir da oralidade, de forma que, se o aluno não tiver plenamente competente para o mundo da escrita, para a leitura e para a escrita, significa que esse aluno estará prejudicado nos seus aspectos de desenvolvimento da sua escolarização, restando praticamente inviável a sua escolarização. Portanto, a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica é um requisito indispensável para a efetivação dos direitos e também dos objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. No artigo 22, nós teremos aí, então, tudo isso aqui são artigos novos, tá? Ou alterações em artigos que existiam dentro da LDB, tá bom? Ali no artigo 22, nós teremos o incremento de um parágrafo único, que dirá o seguinte: são objetivos precípuos, ou seja, primazes, essenciais, fundamentais da educação básica, a alfabetização plena, tá vendo aqui de novo, ó, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput desse artigo, tá bom? Artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como um indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, aqui, senhores, artigo 22, nunca esqueçam, esta aqui é a essência da LDB, tá?
a essência da LDB. Por quê? Porque a partir desse entendimento para a educação básica, ela vai dizer qual é a finalidade de todo o processo de escolarização brasileiro, praticamente. Claro que o Brasil também investe no ensino superior, mas não existe como alguém acessar o ensino superior se ela não tiver passado pela educação básica, se essa pessoa não tiver passado pela educação básica. E a educação básica tem a finalidade de desenvolver esse educando, assegurando-lhe a formação comum para todos, indispensável para o exercício da sua cidadania, ou seja, para que o ser humano se reconheça e entenda como um cidadão na sociedade, dotado, detentor de direitos e de deveres, que ele se sinta pleno e inserido na sociedade de direito, e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho, ou seja, o trabalho como ferramenta de autonomia e liberdade, e também em estudos posteriores, ou seja, prosseguindo na sua escolarização, beleza? Aí, em janeiro de 2023, foi publicada uma nova lei, a Lei 14.536, que institui a Política Nacional de Educação Digital, tá vendo? Isso por quê? Porque, obviamente, nós estamos vindo de um período pós-pandemia, onde a digitalização das escolas foi fundamental para que as pessoas pudessem frequentar ou prosseguir nos seus estudos, e a carência de condições materiais gerou uma defasagem muito profunda em alguns grupamentos do nosso país. Por quê? Porque o nosso país é um país extremamente desigual, profundamente sectário, com muita divisão de renda, com uma centralização, com muita divisão de renda, eu digo assim, não muita divisão da renda total, muita divisão de grupos de renda, mas com uma centralização avassaladora da maioria da renda, de mais de 75% de toda a renda brasileira, nas mãos de 1% só da população brasileira, de gente que nem mora no Brasil, na verdade. Então, portanto, nós temos uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito profunda com relação à distribuição de renda, com relação à distribuição das riquezas no Brasil. Há uma profunda desigualdade social, há uma profunda desigualdade no que diz respeito à distribuição de recursos e, portanto, isso gera uma dificuldade muito profunda para o acesso a direitos básicos, inclusive no que diz respeito, por óbvio, à educação, tá bom? Então, nós temos uma situação muito grave de divisão de recursos no Brasil e, na época da pandemia, isso gerou um problema muito sério que foi relacionado justamente à oferta dos recursos básicos elementares para que os alunos pudessem ter uma escolarização, uma oferta no seu período de escolarização, principalmente durante o período remoto, de um suporte adequado educacional. Então, isso é muito triste, isso é muito grave, e nós vivemos isso recentemente em nosso país, e nós não podemos esquecer disso, tá bom? Não podemos nos esquecer disso. Então, vamos lá. Por conta disso, em 2023, essa lei foi publicada, certo? Então, essa lei, ela apresenta uma nova política, a política de educação digital no Brasil, e ela vai colocar trechos ali, como nós já acabamos de ver, certo? No artigo 4º e no artigo 26 da LDB. Então, no artigo 4º foi acrescentado mais um inciso e mais um parágrafo, e no artigo 26 foi acrescentado, né, um novo parágrafo, mas aí ele foi vetado, certo? Mas isso não importa para nós agora. O que importa é o que está lá na lei, beleza? Aqui nós já vimos também, ó, o que foi vetado foi ali o parágrafo 11, tá? Então, não vou perder tempo com isso, porque senão vocês vão se confundir, vão acabar esquecendo ou confundindo com o que realmente importa, né? Que é o que está valendo. O que vale é o que está valendo. Tá bom? Vamos lá, então.
Em abril de 2023, essa lei, a lei número 14.560, alterou a LDB para inserir como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino aquela realizada com atividades curriculares complementares. Isso é importante porque antes isso não era considerado, tá? Não era considerado para efeitos de custos com manutenção e desenvolvimento de ensino. E isso era importante, esse tipo de detalhe é importante, porque isso impacta tanto no uso dos recursos do Fundeb, bem como também no uso dos recursos da parcela mínima constitucional da aplicação em educação que nós temos aqui conforme a legislação brasileira, conforme a Constituição Federal, tá bom? Não houve uma mudança do texto existente, mas sim o acréscimo de um trecho. O artigo 70, que possuía 8 incisos, passa a vigorar acrescido de um novo, totalizando 9 incisos nesse artigo. Agora ficou assim, ó. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: nono, realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, literatura e cultura, tá? Então, essas atividades extracurriculares complementares, essas atividades curriculares, não extracurriculares, perdão, atividades curriculares complementares que são voltadas ao aprendizado do aluno ou à formação continuada dos professores, agora podem ser colocadas como manutenção e desenvolvimento do ensino, tá bom? Em setembro de 2023, a Lei 14.679 incluiu a proteção integral dos direitos da criança e dos adolescentes dentre os fundamentos da formação dos profissionais da educação. Então, quando for se tratar dos fundamentos da formação dos profissionais da educação, que estará lá no artigo 61 da LDB, então estará acrescido esse artigo, esse parágrafo no artigo, tá bom? Tinha 3 incisos, agora passa a vigorar com 4 incisos nesse parágrafo, no parágrafo único do artigo 61. O artigo 61, então, passa a versar assim: parágrafo único, a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos, aí tem esse novo acréscimo, esse novo inciso, a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o caput desse artigo para a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Então, olha só como isso aqui é importante pra caramba, muito importante. Então, nesse artigo e nesse parágrafo único, quando nós estamos falando da formação dos profissionais da educação, essa formação tem que ensinar, dar ferramentas, elementos, subsídios para que os professores, em qualquer etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, possam reconhecer e, reconhecendo, dar apoio, dar encaminhamento para os atendimentos, ou seja, identificando os maltratos de negligência ou de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Então, a escola passa a ser um elemento ainda mais importante na tarefa social de proteção da criança e do adolescente, tá bom? Bacana? Então, a LDB foi alterada pela terceira vez no ano de 2023, através de 2 leis publicadas no dia 2 de agosto, que foram a Lei 14.644 e a Lei 14.645, e aí não houve uma mudança no texto existente, mas sim um acréscimo de um trecho. O artigo 70, que possuía 8 incisos, passou a vigorar acrescido de um novo, totalizando 9 nesse artigo. E pela lei número 14.644, altera a LDB para prever a instituição de conselhos escolares e de fóruns dos conselhos escolares. Foram alterados o artigo 3º, 10º, 11º, 12 e 14, e foi incluído o artigo 90A. No dia 18 de setembro, aliás, de 2023, a LDB foi alterada pela 4ª vez no ano, através da lei número 14.679,
para incluir a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente entre os fundamentos profissionais da educação. Tudo isso aqui nós já vimos, né? Beleza, deixa eu ver o que mais aqui. É isso. Vamos ver o que mais. Para a LDB, dentro do processo educativo, o que abrange? Os processos formativos que desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Beleza. É dever de quem? Da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e dos ideais de solidariedade humana. O que a LDB disciplina? A educação escolar, aquela que é oferecida em instituições ou estabelecimentos oficiais, beleza? Se desenvolve predominantemente pelo meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Finalidades: o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui eu sempre digo para os meus alunos. Guardem isso, porque isso aqui é matéria da Constituição, está na Constituição e está também na LDB. São as finalidades, as razões de ser da LDB aliás, da LDB, da educação previstas na LDB e na Constituição. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Beleza? Vamos ver os princípios que estão na LDB, nos quais o ensino deverá ser ministrado. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Quando eu falo de igualdade de condições, eu estou dizendo que todos podem se matricular, não importa sua idade, seu credo, sua cor de pele, sua religião, nada disso. Todos podem se matricular. E aí você tem a educação dentro da etapa da idade certa ou fora da idade certa. Mas é direito de todos, tá bom? Então a igualdade de condições de estudar tem que ser para todos. Então, no caso aqui é acesso. Igualdade de condições para o acesso, ou seja, para a matrícula. Mas também tem que haver igualdade de condições para a permanência na escola. E aí você estabelece políticas de equidade para que todos tenham a igualdade no seu direito de estar na escola. Sabemos que alguns, às vezes, são mais iguais que os outros, infelizmente, mas o mínimo é o que a lei sempre estabelece para que isso possa ser feito. Então, a permanência na escola, ela é regrada por políticas muito específicas. Por exemplo, materiais escolares que são dados para os alunos, a merenda escolar, uniforme escolar, transporte escolar, alguma bolsa que eventualmente seja garantida por alguma política pública própria nesse sentido. Então, tudo isso são as políticas de permanência na escola, tá bom? 2. O segundo princípio, liberdade de aprender, de ensinar e pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, olha aqui, professores, liberdade de cátedra, beleza? Liberdade de ensinar, o professor tem a liberdade de ensinar, desde que esteja dentro da BNCC, que esteja dentro do currículo, o professor pode ensinar sim. O professor tem direito de pesquisar e divulgar a cultura. Não pode ser segregado o direito de divulgar a cultura, o pensamento, as linhas de pensamento que existem, sem sectarismo, sem proselitismo a nenhuma só, mas divulgar o pensamento, divulgar a arte e divulgar o saber. Então, a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Então, esse é um dos elementos básicos, princípios básicos da educação no Brasil. A aceitação de múltiplas ideias e de várias concepções pedagógicas aplicadas. É por isso que não é adequado quando você utiliza um material pronto, quando você vê que acontece uma política igual ao Estado de São Paulo, desse horroroso desse governador Tarcínico de Freitas e do secretário de Deseducação do Estado, o tal do Fedor. Eles, infelizmente, não pactuam desse princípio da LDB.
Então, portanto, eles vão lá e obrigam os professores a colocarem aulas no telão, e algumas vezes nem é telão, algumas vezes é em televisão pequena, o aluno tem que se matar para enxergar ali aquele negócio de uma aula lenta, pronta, mal feita, muitas vezes preparada por gente que nem professor é, e tem que ficar seguindo como se fosse um modelo apostilado. É absurdo, é horrível, é nefasto, é horroroso o que acontece. Professor, se levante contra isso. É princípio do ensino no Brasil, pela LDB, que é a lei que manda o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, ou seja, o respeito a todas as formas de ser, de existir e de pensar, a tolerância ao outro. Você não precisa gostar, você tem que respeitar, ok? Vamos lá. Coexistência de instituições públicas e privadas, é um dos princípios básicos da LDB. Então, pode existir escola pública, pode existir escola privada, como eu já disse. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, todos os estabelecimentos oficiais, ou seja, aqueles que pertencem ao governo, ao Estado, o acesso à permanência deve ser gratuita. É gratuito, não se pode cobrar nada. É por isso que não se cobra hoje em dia nem mais aquelas rifinhas, aquelas coisinhas de APM. Significa que o poder público não pode aceitar, a partir de uma oferta direto na escola, algum recurso? Sim, pode aceitar. O que não pode é fomentar isso, o que não pode é criar uma ideia de que isso seja obrigatório. Por isso que hoje em dia você não usa mais aquela agendinha, o caderninho da PM, aquele envelopinho da PM que ia e os pais mandavam um dinheirinho para ajudar na escola. Não tem mais isso, tá? É gratuito e não se pode confundir, tá bom? Agora, claro que a escola pode promover atividades, festas e levantar recursos para a sua utilização. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você não pode é cobrar do aluno para o aluno estudar, tá bom? Valorização do profissional, isso acontece muito, só que não. Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino. Também não acontece, tá? É uma mentira. Gestão democrática no Brasil é um engodo, é uma falsidade. São raros os estabelecimentos de ensino que possuem verdadeiramente gestão democrática. E, geralmente, o que há é um arremedo fake de gestão autoritária que se traveste de democrática. No Brasil, há muita falsificação de documento público, falsificação de atas de reuniões de conselho de escola que não existiram, falsificações de atas de reuniões de HTPC, falsificações de manifestações de comunidade escolar, falsificações de documentos de prestação de contas das escolas. Ou seja, nós temos um problema seríssimo no Brasil no que diz respeito à gestão do ensino público, a gestão que é feita nas escolas, nos estabelecimentos de ensino oficiais no Brasil, são vergonhosos. É necessário, urgente, é urgente uma reforma com concursos públicos. Muitos municípios já estão sendo obrigados a realizar concurso público e alguns ainda estão agindo fora da lei. Geralmente são os prefeitos mais criminosos, mais fora da lei que existem, que ainda se mantêm reticentes à realização dos concursos públicos, inclusive sendo penalizados esses prefeitos, perdendo dinheiros de recursos suplementares do Fundeb. Estão perdendo verbas federais por isso, porque não querem uma gestão democrática, querem uma escola que massacre, que minta, que seja dispersiva, que seja irresponsável. Nós temos que lutar contra isso, tá bom? Um outro princípio básico, elementar, primaz, fundante, essencial da LDB, a garantia do padrão de qualidade. Nós educamos, não é à toa, não é para passar tempo. Escola é coisa séria. A educação tem que garantir um padrão mínimo de qualidade para que o indivíduo se desenvolva dentro das perspectivas que são fundamentais para a educação, como nós vimos lá em cima. Olha aqui, vamos ver de novo. O seu pleno desenvolvimento, ou seja, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, para que isso seja executado, garantido,
é necessária uma garantia do padrão mínimo de qualidade. O padrão de qualidade tem que ser alcançado, um padrão mínimo de qualidade tem que ser alcançado. Também é necessária a valorização da experiência extraescolar, porque o aluno ele não é um ET, ele não é um objeto, ele não é um componente digital programável. Ele é um indivíduo humano que possui experiências e vivências sociais externas à escola. Portanto, nós temos que valorizar essa experiência extraescolar. Significa que nós vamos tornar a escola um subquintal do mundo externo? Não, não se trata disso, mas se trata de que nós não vamos apagar o mundo externo e sufocar o mundo externo dentro da escola. Nós vamos valorizar a experiência extraescolar, vamos apresentá-la, vamos divulgá-la, vamos trabalhar dentro da diversidade, dentro daquilo que for possível que se divulgue, claro, não vai trazer um funk do senta, 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 que é uma vergonha, uma merda, uma porcaria, para dentro da sala de aula. Mas você pode trazer uma apreciação, algo que seja da vida externa do aluno, que possa contribuir com a sua ação pedagógica. Então, temos que valorizar a experiência extraescolar para que nós possamos apresentar uma nova vertente de experiências para esses alunos, e esses alunos entenderem essa confluência de ideias e aprenderem com essa riqueza da diversidade. Isso oportuniza um saber significativo, uma aprendizagem significativa para os nossos alunos, tá bom? 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, a escola, a educação escolar, ela não pode ser alijada da vida social, das práticas sociais e também da perspectiva do trabalho. Nós não podemos ensinar dentro de uma ideia meio que utópica, surreal, que não tenha elementos de realidade, que não consiga dialogar com o mundo fático, com o mundo empírico, com o mundo real. Então, nós temos o saber científico, que é explorado dentro da escola, mas nós temos também as práticas sociais e a formação para o mundo do trabalho, que nós precisamos envolver e vincular dentro da educação escolar, tá bom? 12. Consideração com a diversidade, com a diversidade étnico-racial. Então, é claro que nós temos que fazer a educação no nosso dia a dia, considerar as diversidades, todas as diversidades, e também a diversidade étnico-racial. 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Portanto, o direito à educação, isso também é novo, é um dispositivo novo da LDB. Ela tem que ser com o seu direito à educação e a sua aprendizagem, não só na idade escolar, mas ao longo da vida. Professor, mas e quem estudou certinho? Entrou lá, ou até mais, com 0 ano de idade, mal nasceu, puf, caiu na creche. Fez até o ensino médio, para não dizer que fez pouco, fez o 4º ano do ensino médio ainda, uma profissionalização. Saiu de lá, fez faculdade. Saiu da faculdade, fez uma pós-graduação lato sensu. Saiu da pós-graduação lato sensu, fez uma pós-graduação stricto sensu em mestrado. E depois fez mais uma stricto sensu em doutorado. Ainda depois fez um pós-doutorado. Acabou a escolarização desse indivíduo? Não, o Estado ainda tem que garantir que essa pessoa possa continuar estudando. Ah, mas existe o que depois disso? Existe aperfeiçoamento. Existem diversas formas de estudo. E outra coisa, fez doutorado, fez pós-doutorado. Digamos que fez pós-doutorado em, sei lá, em biologia, nem sei se existe isso, biologia molecular vegetal. Sei lá se existe esse troço, inventei agora. Só existe isso no mundo? Significa que ele é muito bom, por exemplo, em, sei lá, em consertar motor de foguete? Não, ele fez um estudo focado num determinado campo do saber, mas ele pode aprender outras coisas, o indivíduo pode aprender outras coisas. Portanto, a garantia do direito ao aprendizado ao longo da vida é uma garantia constitucional, é uma garantia também da LDB, e qualquer indivíduo pode continuar estudando. Isso serve para quem não estudou na idade certa e quer estudar, voltar a estudar depois do tempo da idade certa, então quer fazer uma EJA, quer fazer uma eliminação de matérias, quer fazer algum tipo de serviço público educacional voltado à sua conclusão dos seus estudos, ou então quer prosseguir nos estudos, fazendo uma universidade, alguma coisa. Recentemente, nós tivemos uma situação que uma mulher de, sei lá, não lembro a idade dela, devia ter lá os seus 40 anos, talvez nem tudo isso,
e foi ridicularizada por umas mocinhas novas que estavam na universidade, tá? Então, isso aí demonstra um pouco a mentalidade tacanha ainda do nosso país. Uma pessoa que vai, depois da idade certa, estudar, é uma pessoa que lutou muito para chegar ali, para poder voltar e conseguir fazer isso. Não é fácil você estudar fora da idade certa. Então, ao invés de ser desprezada ou ridicularizada, ela deveria ser premiada. E essas mocinhas foram penalizadas justamente por isso, de maneira muito justa, corretamente por isso. Porque o que elas fizeram foi um absurdo. Um absurdo. Tá bom? Então vamos lá, 14. Respeito à diversidade humana, à linguística, à diversidade cultural, ó. Respeito à diversidade humana, ou seja, todas as configurações humanas que existem. Respeito à diversidade linguística, ou seja, toda a diversidade linguística que existe. A língua formal, a língua que é a língua que nós chamamos de língua... Gente, como é o nome que a gente dá para a língua que não é a formal, que não é a norma culta da língua portuguesa, que é a língua usual que nós utilizamos? Bom, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês. Acontece, paciência, tá? Então, aquela língua que não é norma culta, a língua que tem sotaque, a língua que tem os seus dialetos, a língua que tem as suas gírias, mas também outras linguagens que são não verbais, por exemplo, a língua brasileira de sinais. Então, respeitar todas as diversidades linguísticas, toda a diversidade cultural. A cultura no estado do Rio Grande do Sul é diferente da cultura que há no estado dos estados do Sudeste, e as próprias culturas nos estados do Sudeste são totalmente diferentes umas das outras. A cultura dentro de São Paulo é de um jeito, a cultura dentro do Rio de Janeiro é outra, a cultura no Espírito Santo, que muita gente até esquece que é na região Sudeste, é outra, e a cultura em Minas Gerais é outra. Então, a cultura é diferente, nós temos que respeitar a diversidade cultural, porque é na diversidade cultural que nós enriquecemos os nossos saberes e a nossa existência social, tá bom? Também o respeito à diversidade identitária das pessoas surdas, as pessoas surdo-cegas e as pessoas com deficiência auditiva precisam ser respeitadas dentro da sua essência e dentro da sua existência. Então, tudo isso precisa ser garantido pela nossa LDB, tá bom? Então vamos lá. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. E por analogia, o respeito a essa diversidade a todos os indivíduos humanos, tá bom? Artigo 2º. A educação é dever do Estado e da família, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha só, eu gosto desse artigo 2º porque ninguém pensa muito nele. E ele é o que justifica, por exemplo, você ter uma pessoa que escolheu não ter filho, não quer nem saber de ser pai ou de ser mãe, mas o seu imposto é cobrado e ele compõe os recursos da educação. Por que isso? Porque, como dever do Estado e da família, inspirado nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana, eu justifico, então, pelos ideais de solidariedade humana, o recurso, inclusive daqueles que não têm, não querem ter filhos e que, de repente, odeiam até a educação como pressuposto ideológico na sua vida, como muitos prefeitos e governantes que nós temos no Brasil. Tá bom? No artigo 14, destaca que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação profissional dos profissionais, aliás, na elaboração do PPP, participação das comunidades escolar, local e comunitárias na elaboração do PPP e na gestão, tá? É o que seria a gestão democrática, que não acontece na prática no Brasil. Os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto do artigo 10º dessa lei. Então, cabe aos estados, prioritariamente, oferecerem o ensino médio e, com a tua oferta garantida para 100% dos estudantes do ensino médio, ele pode oferecer também o ensino fundamental. Primeiro, o ensino fundamental 2, e, se necessário for, havendo necessidade dos municípios, ele pode
atender o ensino fundamental 1, como nós veremos que existem exemplos disso, tá bom? Que eu não vou falar agora, mas eu vou falar quando eu estiver lendo a legislação para vocês, tá bom? As instituições de educação infantil poderão organizar-se em período parcial, com jornada de no mínimo 4 horas diárias, ou também no período integral, com jornada de no mínimo 7 horas diárias, atendendo às necessidades da comunidade. Então, o que é a jornada parcial? É aquela que tem no mínimo 4 horas diárias. Por quê? Porque a LDB estabelece que tem que haver no mínimo 200 dias letivos e 800 horas, 800 horas anuais de oferta de escolarização, tanto no ensino fundamental, no ensino médio e na educação infantil. Então, o mínimo da jornada na educação infantil tem que ser de 4 horas. Em geral, na creche é mais, tá? Mas nem sempre ela é integral. Por quê? O que é integral? Integral é a partir de 7 horas. Se a creche oferecer 5 horas, ela não é integral, ela é parcial. Se ela oferecer 6 horas, ela não é integral, ela é parcial. Se ela oferecer 7 horas, aí ela já é integral. Se ela oferecer 8 horas, ela é integral. Se ela oferecer 12 horas, ela é integral, tá bom? Certo? Beleza? Se ela oferecer 24 horas, ela é um orfanato, não é uma educação infantil, não é uma instituição. Tô brincando, só para vocês saberem que tem um limite aí, né? Existe um limite, tem que haver um limite. Geralmente é 12 horas, tá bom? Mas não tem nada que regre nesse sentido que diga só pode ser 12 horas. Mas em geral é isso, tá bom? E também no geral fica-se menos. É mais ou menos o tempo de jornada de trabalho, jornada laboral dos pais, de 7 a 9 horas que as crianças costumam ficar na creche. Já na educação infantil, na parte da pré-escola, ainda existe muito lugar que é 4 horas diárias só. Osasco mesmo são só 4 horas diárias na pré-escola, tá bom? Depois, com 5 horas, é só quando chegar no ensino fundamental, tá bom? Vamos lá. Isso a maioria dos municípios é 4 horas a pré-escola, tá bom? Mas esse princípio de 4 horas como jornada mínima parcial e de 7 horas como jornada mínima inicial para período integral, serve para todas as etapas da educação básica, tá bom? É incumbência dos estabelecimentos de ensino elaborar e executar a sua proposta pedagógica e a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração entre sociedade e escola. Então, presta atenção aqui, ó. Os estabelecimentos de ensino, ou seja, as unidades escolares, é isso aqui que isso significa, tá? Eles têm que elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Proposta pedagógica é o nome diferente para PPP, Projeto Político Pedagógico, ou Projeto Ecopolítico Pedagógico, tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? E esse projeto político pedagógico tem que ser feito articulando-se entre família, comunidade escolar, profissionais da escola, criando esses processos de integração entre a sociedade e a escola. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A LDB assegura políticas públicas em graus de autonomia, sejam elas pedagógica, administrativa e gestão financeira. Então, as políticas públicas têm algum grau de autonomia pela LDB, e essa autonomia pode ser pedagógica, pode ser administrativa e pode ser financeira, desde que cumpra os requisitos legais dentro de cada situação, tá bom? A educação escolar, ela é dividida entre educação básica e ensino superior, beleza? Educação básica e ensino superior. Na educação básica estão contidas educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino superior, o que está contido? Licenciaturas, bacharelados, formação universitária tecnológica, né, os cursos de tecnólogo, e pós-graduação em educação, tá bom? E também aperfeiçoamento e extensão, tá legal? Beleza? Finalizamos aqui essa parte do mapa mental referente à LDB e vamos pular rapidinho aqui para a lei, onde nós vamos fazer um apanhadão geral aqui deste primeiro título aqui, depois do título 2. E aí, quando nós chegarmos aqui, ó, no título 3, eu vou dar uma paradinha para finalizar este vídeo e depois iniciar um novo vídeo para a gente fazer aquela proposta nossa de não ficar muito cansativo. Então, agora eu dei uma geralzona para vocês sobre a LDB, certo? Vocês já estão craques agora sobre os elementos mais
essenciais da LDB, e nós agora vamos fazer uma leitura a miúde, artigo por artigo. Só vou pular alguns artigos que não entrarão, seguramente não entrarão em nossa prova, tá bom? Porque não dizem respeito, são mais técnicos, não dizem respeito a questões mais práticas ou de conhecimento geral no que diz respeito à LDB, tá? Que são questões, por exemplo, de financiamento, os fundos onde saem um recurso, essas coisas a gente não precisa ver. Mas o restante, temos que ver tudo. Ver tudo. A LDB tem que estar na ponta da nossa língua. Nós não podemos falhar com a LDB. A LDB é a nossa amiga e companheira. O professor que não conhece a LDB está descalço e nu, fora do paraíso. Não conhece a realidade escolar, os direitos e as suas diretrizes. Não conhece as bases que fundamentam a educação, então, portanto, dificilmente conseguirá fazer um bom trabalho e facilmente será massacrado e verá sonegados os seus direitos, tá bom? Vamos lá. Título 1, do que fala a LDB, da educação. O que é a educação? É aquela que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e na manifestação cultural. Então, a educação abrange todos esses processos formativos da vida humana. No parágrafo 1º, nós veremos que essa lei disciplina a educação escolar. Lembra que eu falei que no parágrafo 1º a LDB já ia falar, olha aqui, a gente está falando da educação, mas peraí, não é qualquer educação, não é aquela educação do bom dia, boa tarde, boa noite. A gente ensina isso também na escola, tá? Mas isso aí, em tese, é obrigação da família, entendeu? Se a criança vai orar antes de comer ou não, isso é coisa de cada um. Isso aí é familiar. Agora, a educação escolar, aquela que está calcada em ciência, em saberes pedagógicos, em fundamentação pedagógica, técnica e científica para a educação, essa daí é a educação escolar e é aquela que vai se desenvolver predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá bom? Em instituições que são específicas para isso. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, ela não pode ser alijada da prática social e ela tem que vincular-se ao mundo do trabalho, porque o indivíduo está se formando para ser um bom cidadão, uma boa cidadã, um bom indivíduo com suas capacidades, e seu desenvolvimento pleno, integral como ser humano, para também executar futuramente uma atividade de trabalho, uma atividade laboral, porque nós vivemos num mundo capitalista, nós não vivemos num mundo onde todo mundo tem direito às riquezas, e para que você possa alcançar um pouquinho de qualidade ou de dignidade, você tem que trabalhar muito, e aí você tem que estar preparado para isso, e a educação ajuda a preparar para isso, tá bom? E a prática social, respeitando a vida social da pessoa, e a educação respeita as experiências extraescolares. Muito bem? Quais são os princípios e os fins da educação nacional? Vamos entender primeiro o que é princípio. Princípio é a razão de ser inicial. E qual é o fim? Os objetivos, a finalidade, para que eu tenho esse princípio. Eu parto de um princípio, de um ponto inicial, para chegar em uma finalidade, tá bom? Em um fim, em um objetivo. Então, no artigo 2º, nós veremos que a educação é um dever, ou seja, um deve ser, é uma obrigação a ser cumprida pela família e pelo Estado, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício. Deixa eu pegar isso aqui, que é melhor que aquele Copilot lá. O seu pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. E olha aqui de novo, o pessoal não quer deixar a gente sem trabalhar. É qualificação para o trabalho, beleza? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Já falei os princípios para vocês, não vou repetir porque nunca é demais. Vejamos aqui no artigo 3º quais são os princípios que baseiam o ensino pela LDB. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu marcar esse bonitinho aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e o saber. Já expliquei, então vou só ler para vocês, tá? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
respeito à liberdade e o apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar. Ah, outra coisa aqui, ó. No inciso aqui, ó, sexto, quando eu falo de gratuidade do ensino público, não é só na educação básica, tá? Tudo aquilo que for público, inclusive o nível superior, é gratuito, gratuito. Eu não posso cobrar, tá bom? Aqui saiu errado esse negócio, deixa eu apagar. Eu tenho uma raiva desses negócios quando saem errado, gente. Me dá uma bronca isso. Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, aqui, ó. Parei no sétimo, né? Vamos para o sétimo. Valorização dos profissionais da educação escolar. Uma coisa que não acontece. Quando eu falo de profissional da educação escolar, eu não estou falando só do professor. Estou falando da merendeira, da cozinheira que é humilhada, da faxineira que tem que se virar sozinha, que não é faxineira, né, mas auxiliar de serviços gerais, que tem que se virar sozinho, 1, 2 auxiliares para 30, 40 salas, entendeu? Então é isso aí, a realidade da educação pública é essa, tá bom? A lei diz uma coisa, que é o objetivo da nossa busca e da nossa luta, mas a realidade concreta não é essa. Aí nós temos que entender o seguinte: se a lei diz uma coisa e a realidade concreta não condiz com isso, o que nós temos que fazer? Lutar para mudar a realidade concreta. Denunciando, denunciando, denunciando. Demandando ao poder público, através das suas esferas necessárias, Ministério Público, Judiciário, para que a lei seja cumprida, tá bom? E democraticamente, cumprindo com o nosso papel de cidadania, falar muito mal de político safado que não cumpre com a sua legislação e tentar votar num outro político para que depois a gente possa também falar mal desse outro político, porque certamente ele também não vai cumprir com tudo o que deva cumprir. Mas pelo menos a gente mudou, né? A gente fez mudar para não ficar o mesmo grupo sempre no poder, querendo dominar como se fosse um feudo a coisa pública, né? Vamos lá. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação nos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Tá vendo? Tem uma lei, que é a Lei 14.644. Essa lei, ela estabelece, eu vou até colocar aqui para vocês, que eu acho importante que a gente veja, tá? Lei 14.644. E ela estabelece, Lei 14.644. Eu odeio esse fone de ouvido aqui. Odeio ele. Porque ele fica caindo, tá? Do que ela versa? Ela vai versar justamente de uma alteração na LDB e que vai tratar sobre instituição de gestão democrática mesmo nas escolas. Deixa eu abrir aqui a tela e eu vou mostrá-la para vocês. Deixa eu só conseguir abrir aqui. É rapidinho. Se necessário for, eu corto aqui, tá? Na gravação e coloco certinho para vocês se demorar para abrir. Ah, beleza, vamos lá, abriu aqui fácil, vou compartilhar a tela. Então, essa é uma lei nova, tá? De 2023, tá? Ela altera a LDB, criando no artigo 3º, o inciso 8º, falando da gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. No artigo 10º, ela vai prever um inciso 8º que instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, tá? Para que ajudem na gestão democrática. E também vai instituir aqui no artigo 11 um inciso, que é o inciso 7º, que vai versar: instituir na forma da lei de que trata o inciso 14, conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Aqui está em âmbitos da educação, tá? Aqui no âmbito 11 é dos estados e no 12 é do município, tá bom? Deixa eu ver aqui. 10º é União, estados e municípios. Só repete a mesma coisa, mas é isso. Instituir na forma de que trata o artigo 14 dessa lei, conselhos escolares. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, ó, está dizendo aqui que pela LDB, cada estado e município deve criar uma lei, o Distrito Federal também, para tratar sobre a gestão democrática e o que tem que ser previsto aqui
como princípio para essa lei, a participação das comunidades escolares em local em conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Parágrafo 1º, o conselho escolar, que é um órgão deliberativo, será composto por diretor de escola, membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local eleito por seus pares nas seguintes categorias: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, isso dentro da escola, tá? Aqueles que atuam dentro da escola. O supervisor que atua fora não está aqui nesse contexto, tá? Mas ele pode estar, por exemplo, na questão do fórum, né, dos conselhos escolares, alguma coisa do tipo. Mas no que diz respeito a conselho escolar, ele não está, só se ele atuasse dentro da escola especificamente, tá bom? 2, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas dentro da escola. 3, estudantes também têm o direito de participar do conselho. Pais ou responsáveis, e aqui uma inovação, membros da comunidade local. Então, pessoas que não necessariamente sejam pais ou responsáveis, podem participar do conselho escolar agora, ó, mediante o que está previsto por essa nova legislação. E isso é para democratizar as decisões em âmbito escolar, porque a escola é um equipamento que serve à comunidade, que está ali servindo a comunidade. Aí, ó, no parágrafo 2º, os fóruns dos conselhos escolares, trata-se de um colegiado de caráter deliberativo, ou seja, decide tanto quanto o conselho, mas que tem uma finalidade de fortalecimento dos próprios conselhos escolares e de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios: democratização da gestão, democratização do acesso e da permanência na escola, qualidade social da educação. O que acontece? Por que é criado o Fórum dos Conselhos Escolares? Porque cada escola hoje tem um conselho. Vou dar um exemplo de Osasco, por exemplo, tá? Cada escola tem um CGC, o Conselho de Gestão Compartilhada, que é um conselho que é o conselho escolar, tá? Basicamente é isso. E o CGC, nós tem tudo, só não tem a previsão do membro da comunidade local. Fora isso, tem todas as previsões dessa lei aqui. Então, precisa ser alterada a legislação para ser acrescentado isso. Só que o que acontece? O responsável pelos CGCs, pela organização dos CGCs, é um ente governamental, é uma pessoa indicada, uma pessoa comissionada. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor da pessoa, se a pessoa é boa ou ruim, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que acaba sendo muito poder centralizado na mão de uma pessoa. Se a pessoa é muito boa, bacana, ótimo, tranquilo, mas se entra uma pessoa que não é muito boa, ela vai, por exemplo, dizer para que os diretores, que são os presidentes natos dos conselhos de gestão, os conselhos escolares, eles acabem falsificando documentos, por exemplo, certo? Então, isso é só uma hipótese, é só uma questão hipotética, mas que pode acontecer. Da mesma forma que você pode ter uma pessoa que tenha bronca com um gestor e que não aceite nenhuma documentação dele, entendeu? Então, são vários os pontos, você pode ir de um extremo a outro. Então, quando você descentraliza esse poder, você coloca esse poder de maneira colegiada nas mãos de um fórum para fazer essa gestão e essa decisão de situações que sejam referenciadas aos conselhos escolares, então isso facilita e democratiza a decisão, tá? Então os fóruns dos conselhos escolares têm 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, então eles devem ter isso, 2 representantes da Secretaria de Educação e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do fórum dos conselhos escolares, ou seja, cada unidade escolar, cada uma das cento e tantas, quase 160 escolas de Osasco, precisam mandar pelo menos 2 membros. Então, nós vamos ter aí uma quantidade gigantesca de pessoas que vão ajudar a dar mais transparência, porque com tanta gente assim não existe segredo, né? Então, as coisas serão mais transparentes. E é por isso que isso é exigido em todos os municípios e estados e Distrito Federal no Brasil, a partir dessa legislação nova, para dar uma renovada e uma democratizada dessa gestão democrática, tá bom? Dessas gestões escolares, perdão. Até a entrada em vigor dessa lei, que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino, tá? Então, até a entrada em vigor da lei que trata o artigo 4º, o artigo 14, permanecerão
do jeito que estão. Ou seja, as leis que serão criadas pelos municípios, estados e distritos federais permanecem a mesma até que uma nova lei entre em vigor. Não foi dada uma data para isso, tá bom? O que é muito ruim. Quando a lei não coloca data, acaba que isso fica meio que largado. Daqui 10 anos nós vamos ver gente que não alterou ainda a lei atual e que não acessou esses parâmetros aqui, tá bom? Se não for feito nada nesse sentido para alterar esse entendimento. Maravilha? Vamos voltar lá então para a nossa apostila e compartilhar de novo a apostila para vocês, tá bom? Vamos lá. Garantia do padrão de qualidade. O que é essa garantia do padrão de qualidade? É respeitando um decreto de 2023. Então, esse decreto, ele estabelece, ele fala assim, ó, padrão de qualidade é isso, isso e isso, entendeu? Ele vai dizer o que é o padrão de qualidade, ou seja, o padrão de qualidade não é uma coisa aleatória, ele depende desta regulamentação feita por esse decreto. Vamos tentar encontrar o que é esse decreto? Eu gosto disso. Vamos lá para ver o decreto. Ó, decreto número 11.713. 11.713. Decreto. 11.713 de 2023. É um decreto da Presidência da República. Vamos lá. Compartilhando aqui com vocês. Decreta, fica instituída a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com a finalidade de articular ações para universalizar a conectividade da qualidade para uso pedagógico e administrativo nos fortalecimentos do ensino da rede pública de educação básica. Aí aqui ele vai mostrar aqui o que é essa escola conectada, né? Essa Estratégia Nacional de Escola Conectada, que é a ENEC, vai falar sobre como deve ser feita essa conectividade nos estabelecimentos de ensino. Perdão, gente. Vai constituir os comitês de estratégia nacional das escolas conectadas, vai criar as metas, vai determinar quem são os membros desses comitês e vai também, inclusive, tratar sobre quais são os benefícios para os entes federativos que aderirem a essa Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, tá bom? Beleza? É isso. Vamos voltar agora para a nossa apostila de novo, compartilhando aqui. Depois, valorização da experiência extraescolar. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, que nós já vimos. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. O respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, cegas e com deficiência auditiva. Beleza? Tudo isso é com vistas à inclusão também. Então, até agora nós vimos da educação, dos princípios e fins da educação, e nós temos aqui o título 3, do direito à educação e do dever de educar. Então, aqui nós vamos tratar do artigo 4º até o artigo até o artigo 7º sobre esses requisitos relacionados ao direito à educação e do dever de educar, reconhecendo-se o dever do Estado com a educação escolar pública, sendo do Estado, tá? O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma, dado por essa lei número 12.796 de 2013, a pré-escola. Aí tá vendo que ele coloca aqui, ó, pré-escola, ele não coloca educação infantil. O legislador coloca pré-escola. Então, isso é importante que a gente lembre-se. No artigo 4º da LDB, a previsão
é sim para atendimento da educação infantil, porém ele não usa a palavra educação infantil. Ele usa aqui, ó, na linha A, a palavra pré-escola, porque é a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Ó, dos 4 até os 17 anos de idade. Por quê? Depois disso, a criança não é mais criança, não é mais jovem, não é adolescente, é maior de idade, tá bom? Ele também estabelece o ensino fundamental como um dever do Estado e o ensino médio. Estado aqui, vocês entendem que se compreende o ente público, União, Estados e Distrito Federal. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, é dever do Estado. É por isso que Criciúma perdeu o seu processo contra, contra o judiciário lá, tentando questionar as decisões judiciais que obrigavam-nos a dar que os obrigavam a dar a vaga para os alunos da educação infantil, tá bom? Outra coisa que é dever do Estado, um atendimento educacional especializado, AEE, é obrigação do Estado, preferencialmente na rede regular de ensino, o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, todos aqueles que não concluíram o estudo na idade própria, na idade certa, têm direito a receber esse estudo gratuitamente pelo Estado, tá bom? É a EJA que nós falamos, a Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Também é direito de todo indivíduo, é dever do Estado e é direito do indivíduo o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo, claro, a capacidade de cada um. Você não pode obrigar uma pessoa que tem uma educação, uma inteligência, sei lá, sinestésica corporal, a virar um engenheiro de aviação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas você tem que oportunizar que ele querendo e ele tendo as capacidades, ou seja, há exigências para acessar esses níveis mais elevados de ensino, ele consiga alcançar esses níveis elevados de ensino e possa estudar, tá bom? E gratuitamente, inclusive. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Então, para o caso dos educandos que necessitem de oferta de estudo noturno, então tem que ser oferecido para o educando. Oferta de educação regular para jovens e adultos, também a EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, tá bom? O que mais aqui? Oitavo, atendimento ao educando e de todas as etapas de educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, todo educando tem direito, como um programa suplementar, a ter acesso a esses elementos aqui, tá? Esses elementos que são suplementares. Nono, também é direito padrões mínimos da qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno. Então, olha só que texto interessantíssimo esse aqui, ó, por essa lei de 2022. Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados, ou seja, o direito a receber o padrão mínimo de qualidade a partir de materiais tem que ser em quantidade mínima, adequada para cada aluno, entendeu? Desses insumos indispensáveis. 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da residência. Então, a vaga tem que ser o mais próximo da residência do educando, tá bom? De sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Claro que isso aqui já foi superado pela decisão judicial, então
É lógico que as crianças também, creche também tem direito a estudar o mais próximo da sua casa. E o ECA também inovou, depois nós vamos verificar o ECA, e agora colocou que, inclusive, as crianças têm direito a estudar não só na escola mais próxima de casa, mas também na escola em que estudem irmãos do mesmo nível ou fase de escolarização. Tá bom? Mas está no ECA. Aqui na LDB está só escrito que é próximo da sua casa. Cuidado para não ser enganado numa pergunta em relação a isso, tá bom? Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Nós já vimos isso, por isso que eu li bem rapidão agora, tá bom? E vamos lá. Educação digital, nós já vimos também isso aqui, tá? É aquele artigo novo, né? O artigo 12, que foi colocado, o seu parágrafo 1, que vai tratar justamente sobre essa questão da educação digital, ou seja, informatização, computadores, internet, e voltados para uma educação coletiva e de mútuo desenvolvimento dentro da escola. Não para cada um ter o seu tabletzinho e favorecer o individualismo. Não é essa a ideia, tá bom? No artigo 4A, então ali você tem o artigo 4º, aí você tem a criação no artigo 4A, em 2018, pela lei número 13.716, que diz respeito ao atendimento educacional especializado. Então, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação do aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar, que é o que a gente chama de ambulatorial, ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera da competência federativa. Então, significa o quê? O aluno está internado no hospital, ou recebe alta no hospital, mas fica internado em casa ou afastado das escolas por questão de saúde, em regime hospitalar, dentro de casa, ou domiciliar, mas dentro de uma perspectiva de uma licença médica. Ele tem direito à educação, ao atendimento educacional, tá? Especial. Então, ele não para de estudar. Ele vai receber material para estudar em casa, acompanhamento do professor, e se necessário for, inclusive de um professor próprio para isso. É direito da criança e está aqui incluso a partir da lei número 13.716 de 2018. Já existia esse direito antes, mas agora ele está estabelecido aqui na LDB, tá bom? Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Eu queria chegar até aqui hoje só para encerrar, tá? O que eu quero dizer com direito público subjetivo? Direito público subjetivo é aquele que qualquer pessoa pode demandar ao poder público a sua efetivação. Então, qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadãos, qualquer associação comunitária, qualquer organização sindical, qualquer entidade de classe ou qualquer outra entidade legalmente constituída e ainda o Ministério Público pode acionar o poder público para exigir este direito, tá bom? Qual é esse direito? O acesso à educação básica ou obrigatória. Então, digamos que o pai e a mãe não queiram matricular, você tem que denunciar. Digamos que o pai e a mãe queira matricular, mas o poder público não queira efetivar a matrícula. Tem que denunciar. Denunciando, pronto, o judiciário vai obrigar a que o poder público ou que os familiares cumpram com essa tarefa. Dos 4 anos aos 17 anos, é obrigação matricular a criança nas escolas, tá bom? Na escolarização, na educação básica. Beleza? Muito bem. Pessoal, eu continuo a partir do artigo 5º no próximo vídeo, tá bom? Onde eu vou gravar para vocês e nós faremos um apanhado sobre isso, tá legal? Sobre o restante desse capítulo 3, né, desse título 3, aliás, não é capítulo 3, desse título 3, e aí nós, então, continuaremos, daremos continuidade no nosso estudo sobre a LDB. Tá bom, galera? Então, um abraço a todos, beijo no coração, nos encontramos na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, prometo que essa foi a mais cansativa, as outras eu vou dividir por partes, então vai ficar mais tranquilo
de nós lidarmos com isso, tá bom? Na próxima eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o artigo 5º, 6º, 7º e vou fechar o vídeo. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo do título 7, da Organização da Educação Nacional. Aí eu vou do 8º, do artigo 8º, até o artigo... Deixa eu ver onde é que acaba aqui. O artigo 19. Até o artigo 19. Tá bom? Não, artigo 20. Tá bom? Beleza. Aí depois, assim por diante, sucessivamente. Beleza? Com menores blocos de gravação para facilitar a compreensão. E olha que essa lei é grande. Então, fazer essa divisão é fundamental para que vocês não desanimem do estudo dela. Só que ela é a educação ela é a legislação que fundamenta todo o sistema de ensino no Brasil. Ela é a espinha dorsal de toda a educação no Brasil. Então, nós precisamos muito conhecer. Um beijo no coração. Até a próxima. Nos vemos. Um abraço.